E aí, galera, beleza? Eu sou o Otávio, eu sou estudante, e hoje a gente vai começar os nossos estudos sobre química, tá? Os tópicos de química que a gente vai abordar daqui pra frente, tá bom? A gente já começou a estudar sobre matemática, física, ciências humanas, né? Falamos sobre política, falamos sobre filosofia, e agora a gente vai começar a encostar em química, tá? Que é um assunto que eu particularmente gosto bastante, tá? E a gente vai falar sobre primeiramente, né, vamos fazer uma introdução aqui sobre a atomística, né? O que é o átomo, de onde ele veio, quais são as ideias principais, né? E o que a gente tem hoje, né? Eu vou aprofundar muito mais isso numa próxima aula, tá? A gente vai falar muito mais hoje sobre os modelos atômicos e depois eu falo mais sobre a questão da atomística hoje em dia, né? Que a gente vai falar sobre orbitais, a gente vai falar sobre eh, o lugar do elétron, tá? Vamos falar de várias coisas, tá bom? Mas vamos começar hoje com atomística, então, tá? Os modelos atômicos, onde ele surgiu. Então, galera, vamos começar, né? Atomística, galera. Seguinte, o átomo, qual foi a primeira percepção do átomo que a gente teve? A gente teve a primeira percepção do átomo, galera, na Grécia Antiga, tá? A gente tinha um filósofo, né? Vou até colocar aqui. Era o Demócrito, tá? O Demócrito. Então, o Demócrito, o que que ele acreditava? Ele acreditava, depois de fazer a sua conclusão lógica, né? Ele foi pensando assim, existem coisas, a gente pode dividir as coisas, nós vamos dividindo as coisas, dividindo as coisas, dividindo as coisas, uma hora a gente vai chegar numa coisa indivisível. E assim ele concluiu, né, analiticamente, que existia uma coisa que era muito pequena e indivisível. E para isso ele deu o nome de átomo. Átomo, do grego, significa indivisível, entendeu? Então é isso que o Demócrito acreditava. E em oposição a ele, né, não exatamente em oposição, mas com uma visão um pouco diferente, a gente tinha o Aristóteles, né? O Aristóteles ele trouxe a ideia dos elementos, tá? Então os elementos que a gente conhece, terra, água, fogo, ar, eles vêm do Aristóteles, tá? E além desses elementos do Aristóteles, né, que na filosofia grega explicariam toda a existência, todas as matérias, ele colocou atributos nesses elementos. Então, um elemento podia ser frio ou quente, ou seco ou úmido, tá bom? Então, por exemplo, a terra. A terra, ela é fria e úmida. A água é fria e úmida, perdão, a terra é fria e seca. A água é fria e úmida. O fogo é quente e seco, mas essas coisas podem mudar, então a água pode ficar quente, entendeu? Isso vai explicando as oscilações que a gente tem nos elementos. A terra pode ficar úmida. O ar, ele pode ser úmido, esquentar e se tornar água novamente, entendeu? Então, é por meio desse jogo de estados que esses elementos assumiam, ele explicava a existência dos elementos, das matérias, da matéria no geral, ok? Enfim, colocado isso aqui, né? A gente foi passando isso aqui foi muito dominante, né? Na era medieval, na era no início também da era moderna. Só que a gente teve então depois os nossos primeiros postulados sobre a química do Dalton. O Dalton ele trouxe uma visão um pouco diferente sobre isso, né? Então ele trouxe os seus postulados que, cara, são muito importantes, tá? Não é uma coisa que geralmente você estuda na escola especificamente, né? Você não estuda especificamente os postulados de Dalton, mas isso aqui já caiu no Enem, tá? E não só por isso, tá, galera? Isso aqui é um conhecimento muito importante para você fundamentar o conhecimento dos modelos atômicos em química posteriormente, né? Como que isso aqui foi mudando com o tempo, tá? Então vamos ver os postulados de Dalton aqui. Postulados de Dalton, a primeira proposição do Dalton é o seguinte: toda matéria é formada por minúsculas partículas maciças e indivisíveis, tá? Então ele ainda concordava com a ideia do Demócrito de que as partículas são indivisíveis e que elas eram minúsculas, tá bom? Então a matéria é formada por muitas dessas partículas, tá? Os átomos não podem ser criados e nem destruídos, né? Isso aqui se comunica, então, né? Com aquelas leis que a gente conhece de conservação, né? De massa. Então, as coisas elas não se criam nem se destroem, elas só se transformam, ok? Em uma reação química, ocorre apenas a reorganização, a separação ou a combinação desses átomos. O que que ele está querendo dizer aqui, galera? Se você pega um carbono, né, e reage ele com alguma outra coisa, ele não vai deixar de ser um carbono, a gente vai formar um composto novo que tem o carbono, tá? Então a identidade do elemento, ela não é mutável, ok? O que acontece é que ele se reorganiza em outros compostos, ok? E aqui tem um exemplo, né? Então, por exemplo, a equação da glicose aqui, né? Você pega 6 moléculas de gás carbônico, junta com 6 moléculas de água, e você forma uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. Percebam que aqui a gente não adicionou nada de diferente na equação e nem e não mudou nada, né? Dos dois lados aqui, né? A gente tem 6 carbonos, do outro lado tem 6 carbonos, a gente tem 12 oxigênios, né? E aqui a gente tem 12 oxigênios. A gente tem
12 não, perdão, 12 só no carbono, né? Mas tem mais outros 6 ali, né? Na água. Então, percebam que a gente tem um balanceamento aqui, né? E que esses átomos, eles apenas se reorganizaram. Eles não mudaram a sua identidade, ok? Os átomos são caracterizados por sua massa. Essa é uma das principais mudanças em relação à atualidade, né? Hoje em dia, a gente vai ver lá na frente que o átomo ele é caracterizado pelo seu número atômico. Mas, enfim, a gente fala sobre isso depois, tá? E os átomos de um mesmo elemento apresentam propriedades iguais. Então, um carbono, ele é igual ao outro carbono em suas propriedades. Eles se comportam de maneira idêntica na natureza, tá bom? Perfeito. E o Dalton, ele fez essa organização aqui, né, dos elementos, né? Então, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, enfim. Essa era a organização do Dalton. E esse era o modelo atômico do Dalton. Então, para o Dalton, o átomo, ele era uma bola maciça, né? Como a gente disse aqui, minúscula. E isso aqui foi apelidado, né, de bola de bilhar. Lembra uma bola de bilhar, né? Parece aqui, ó, bola de sinuca, bola 8 aqui, ó. Entendeu? Então, é por isso que o nome é bola de bilhar. E esse é o modelo atômico de Dalton, tá? São esses os postulados que fundamentam a teoria atômica que o Dalton trouxe, tá bom? Isso continuou por muito tempo, mas depois veio o Thomson, né? O Thomson, que era outro químico, outro físico, e ele foi adicionando mais coisas. Ele descobriu coisas diferentes e colocou isso no seu modelo, né? O que que ele descobriu? Ele pegou, né, uma ampola a vácuo, deixou um vácuo nessa ampola e conectou ela numa fonte de alta voltagem, né? Que é exatamente o que está escrito aqui, tá bom? Então, colocou de um lado um polo positivo aqui, né? Um ânodo aqui, um polo positivo, aqui um polo negativo. O que acontece? Ele percebeu, né? Que. Para vácuo, não, perdão, ele não estava a vácuo, né? Tinha matéria aqui, por isso que ele vai ver a coisa, perdão. Ele percebeu o seguinte: que existia uma movimentação de um feixe que ia daqui para cá. Olha só, aqui embaixo uma imagem bem legal, tá? Olha só que interessante, né? Quando ele conectava a fonte de alta tensão no circuito, essa formação era observada. Esses raios, ele vai concluir o quê? Que eles são negativos, tá? Necessariamente. Por quê? Porque eles estão indo do polo negativo para o polo positivo. Em magnetismo, em eletromagnetismo, a gente vai entender isso, né? Que a carga positiva, ela é atraída pela a carga negativa é atraída pela carga positiva e num campo eletromagnético isso acontece, tá bom? Então, e esse nome desses raios, né, são os raios catódicos, tá? Porque eles saem do cátodo, tá? Eles saem do cátodo e são negativos, e são os raios catódicos, tá? Ele percebeu que esses raios têm feixe retilíneo. Como que ele sabe que o feixe é retilíneo? Porque qualquer coisa que ele colocava dentro da ampola fazia sombra, tá? Então, necessariamente, esses feixes tinham que ser retilíneos. Se eu tenho esse objeto aqui e bate um feixe retilíneo nele, eu vou ter uma sombra nele aqui, tá bom? Eles possuíam cargas negativas, como eu disse, e eles possuíam massa. Por que que eles possuíam massa? Como é que você sabe disso? Cara, é o seguinte, o Thomson, ele fazia o quê? Ele colocava uma... Opa! Ele vinha aqui e colocava uma hélicezinha aqui, ó. Colocava uma hélicezinha aqui, assim, ó. Entendeu? Ó? Colocava, tipo assim, ó, deixa eu desenhar isso aqui melhor. Colocava uma hélicezinha assim, ó, tá vendo? E aí, o que acontecia? Batia o elétron aqui, esse raio, né? E essa hélicezinha girava, tá? E foi assim, e consequentemente isso aqui também tinha que ter massa, né, gente? Porque, beleza, se eu bater uma luz aqui nessa cordinha, a cordinha não vai ficar se movendo. Só se esse raio tiver massa, né? E assim ele concluiu que esse raio tinha massa também, tá? Então, isso aqui é o elétron, tá, galera? Esse aqui é o elétron, é a descoberta do elétron, tá? Que é essa pequena partícula que se comporta como um raio, né? Uma onda, a gente vai ver depois sobre isso, e que ela tem massa, tá? E ela tem carga negativa, tá bom? Ele concluiu também a existência do próton, né? Que é outra partícula elementar do átomo, só que essa tem carga positiva. Como é que ele concluiu isso? Seguinte, ele pegou esse cátodo, esse ânodo, só que ele furou o cátodo. Quando ele furou o cátodo, o que aconteceu? As partículas que eram negativas vinham para a esquerda, em direção ao ânodo, que é o polo positivo, e as partículas que eram positivas fugiam do polo positivo e iam em direção ao outro lado, iam para cá. Esses raios aqui seriam os raios anódicos, né? Ou canais, né? E esses raios, então, eram positivos, também tinham massa, todas as outras características, porém, eram positivos, tá? E assim ele conseguiu concluir a existência do próton, ok? Perfeito. E além disso, também, com outro experimento, ele concluiu, né? Ele sabia que o elétron tinha massa, mas ele não sabia quanto era essa massa. Com esse experimento aqui, ele descobriu a massa do elétron, tá? O que que acontece aqui? É feio, né? Mas é interessantíssimo. Colocou novamente a fonte de alta voltagem dele, tá? Então, esse raio passava por aqui, certo?
passava por aqui. Aqui ele colocava dois ímãs, né? Um ímã norte e um ímã sul. E basicamente, como um polo positivo aqui, um polo negativo, esse raio ele subia em direção ao polo positivo, né? Demonstrando que ele era negativo. E ele colocou uma escala aqui, tá vendo? Na ampola, onde batia a escala, exemplificava quanto era a massa do elétron, tá? Basicamente foi assim que ele descobriu a massa do elétron, tá bom? Então, é isso aí, tá bom, galera? E o modelo atômico de Thomson é o modelo famoso pudim de passas, tá? Por que pudim de passas? Pudim de passas é uma comida inglesa, muito... O Thomson era inglês, tá? E é uma comida muito popular lá, que é um pudim com várias passas em cima, né? E é similar a essa imagem aqui, né? Essa imagem que ela exemplifica bem isso, né? Que é como se fosse um bolo com... E as passas seriam os elétrons dentro desse bolo, tá? Desse núcleo, ok? Esse aqui é o modelo de Thomson. Depois a gente vai ter com o Rutherford, que é outro físico e químico, outro modelo que ele vai explicar aqui, né? É o seguinte, como é que ele descobriu esse modelo? É o seguinte, nessa época, descobriu-se a radiação. A gente vai ter aulas específicas sobre radiação, tá? Mas o que acontece? Existem alguns tipos de radiação, tá? Como é que o Thomson, como é que o Rutherford foi entendendo essas radiações assim de maneira? Ele pegou esse bloco aqui de chumbo, né, que é um bloco que não passa radiação via de regra, tá? E ele colocou uma substância radioativa que vai ficar mandando raios radioativos, né? O que que ele fez? Ele colocou duas placas, né? Duas placas aqui, uma positiva e uma negativa, eletricamente carregadas, que formam um campo eletromagnético. As placas negativas, né? As placas positivas atraem os raios negativos. Onde que foi aqui? O beta. O beta, consequentemente, ele descobriu que o beta é negativo, assim como o elétron, né? A placa positiva, tá vendo aqui, ó? A placa negativa, ela vai atrair o positivo. E ela atraiu aqui o raio alfa, né? Então aqui ele descobriu que o raio alfa é positivo, certo? E o gama não foi atraído por nenhuma. Ou seja, o gama não tem carga. Interessante, né? Depois a gente vai, numa aula de radiação, a gente vai descobrir que o gama sequer é uma partícula, tá? O gama, ele não tem massa, tá? Então vamos lá. Concluiu aqui, então, que as cargas, as partículas alfas, né? Essas partículas radioativas, tá? Elas são positivas. Eu não vou me atentar exatamente o que é uma partícula radioativa aqui, mas a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? E vai ficar mais claro ainda para vocês, tá? Então é isso, galera. O que ele fez? Ele pegou essa partícula radioativa, depois de descobrir as propriedades dela, ele pegou uma partícula radioativa para ficar emitindo alfa, raio alfa, tá? Partícula alfa, ok? Numa lâmina bem fininha de ouro. Então tá vendo essa lâmina aqui? Essa lâmina era muito fina de ouro. E ele ficou jogando essas partículas alfas nessa lâmina. O que acontece? Se o Thomson tivesse certo, que é o predecessor dele, né? Se ele tivesse certo, essa partícula tinha que passar reto. Por quê, Otávio? É o seguinte. A gente falou que a partícula alfa é positiva, né? Só que olha esse esquema aqui. A gente não tem um núcleo com carga. A gente não tem, isso aqui é neutro, né, galera? Você tem partícula positiva e negativa junto aqui, né? Bem junto. Esse átomo era neutro, né? Esse átomo não devia desviar a direção da partícula alfa. Você não concorda comigo? Se é neutro, se você joga uma partícula positiva do lado aqui, não vai mudar nada, é neutro. Tanto faz. Imagina que isso aqui é como se fosse um ímã. Só que quando ele viu, o que aconteceu? Aconteceu que essas partículas, elas começavam, algumas, não todas, tá? Uma minoria, inclusive, essas partículas alfas começavam a se desviar. E ela é positiva. Então, ele conseguiu concluir a partir disso que existe uma polaridade no elétron, né? A gente tem uma parte positiva e uma parte negativa. E assim ele deduziu, então, o modelo atômico dele, que é o modelo planetário, que é um modelo similar ao nosso sistema solar, que a gente tem um núcleo positivo, que é essa parte aqui, esse núcleo é positivo, e a gente tem uma eletrosfera, que é uma região que orbita esse núcleo, e ela é formada por elétrons que são negativos, tá? Então aqui a gente já tem uma, um gostinho do que seria a atomística hoje em dia, tá bom? Então, só que existe uma complicação nisso aqui, eu vou falar aqui. A complicação disso aqui, galera, é o seguinte, se a gente for olhar nesse sentido aqui pela mecânica clássica, né? E aconteceu o seguinte, né? A gente já tem um elétron, ele está orbitando. Ele vai perdendo energia, vai perdendo energia, vai perdendo energia, uma hora ele cai dentro do núcleo. E isso não é isso que acontece, tá? É só para aguçar, mostrar que uma das falhas desse modelo, tá bom? E que ela foi aperfeiçoada com o passar do tempo, tá bom? Então, por último, agora a gente tem o modelo atômico de Bohr, tá? Ele também é chamado de modelo atômico Rutherford-Bohr. Vou até colocar aqui, ó. Rutherford
Porque o Bohr ele ainda mantém essa estrutura planetária, só que ele vai fazer adicionar algumas coisas sobre os elétrons, principalmente, tá? Sobre o comportamento dos elétrons na eletrosfera, ok? Vou até colocar aqui. A gente tem aqui, ó, essa órbita aqui é a eletrosfera, tá, galera? Beleza? Top. Então, modelo atômico de Bohr. Galera, o modelo atômico de Bohr é o seguinte, o que ele começou a observar que era diferente, né? Quando você pega alguns elementos químicos específicos e coloca eles no fogo, né, no calor, eles emitem algumas cores, cada um emite uma cor diferente, tá? E de acordo com a quantidade de calor que você coloca, essa cor pode mudar também. Ou seja, existe alguma propriedade dentro do elétron, dentro desse átomo, que faz com que ele emita uma luz de acordo com o calor. Qual propriedade é essa? O Bohr começou a observar isso. O que ele observou? Cada elemento ele tem um espectro específico, tá? Ele tem um espectro específico. Então, cada elemento, de acordo com que você vai esquentando ele, ele vai emitindo luzes específicas de acordo com a quantidade de energia. Isso é muito interessante, pessoal. Então, por exemplo, se eu pego o hélio aqui, ó, e o hidrogênio, eles vão emitindo luzes diferentes. Tá vendo? Por exemplo, o hidrogênio não emite o amarelo, mas o hélio emite. Olha só que interessante. O sódio também emite. Então, quando cai sabe quando você está cozinhando arroz, cai sal no fogo? Entendeu? É por causa disso. Ele vai emitir aquela luz diferente, tá? Então, cada elemento, isso diz sobre a identidade dos elementos, tá bom? E também uma coisa que em paralelo que é interessante a gente falar aqui é que esse Max Planck, que eu coloquei o nome aqui, ele era outro químico e ele vai dizer que eu vou até falar disso depois, vai ficar mais claro. Eu vou pegar aqui, ó. Melhor, deixa aí mesmo. Depois eu pego isso aqui, vocês vão entender, tá? O que que o Bohr propôs a partir do que ele observou, então? Ele propôs o seguinte, que na eletrosfera, o que acontece, tá? A gente tem os átomos, os elétrons girando aqui. Tem esse elétron aqui, por exemplo, a gente tem esse elétron aqui, esse elétron aqui, esse elétron aqui, esse elétron aqui. Quando esses elétrons, tá? Quando esses elétrons, eles subiam de nível energético, tá? Subiam de nível energético. Ou seja, ele fazia esse movimento aqui. Esse elétron tá aqui, ele vai vir pra cá, por exemplo. Veio pra cá, tá aqui o elétronzinho. Vou até fazer ele de outra cor aqui. O elétronzinho veio pra cá. Quando ele faz isso, ele ganhou energia. Então, ele ganha energia, né? Então, por exemplo, colocou ele no fogo, ele ganhou energia, calor. E ele vai saltar de nível eletrônico. Ele é promovido a outro nível eletrônico, que é essa órbita. A gente tem várias órbitas, tá? O Bohr, ele propôs isso também, em paralelo. Ele propôs que o elétron, que a eletrosfera, ela era dividida em várias camadas, tá? No caso, são 10, 10 não, 7, perdão. E a gente vai falar disso depois. Mas esse elétron, ele se movimentava dentro dessas camadas, tá? Quando ele subia uma camada, um nível energético, ele ganhava energia, tá? Então, nesse caso aqui, ele ganhou energia. E quando ele descia, então ele pegava aqui assim e saía, a energia do elétron diminuía, ele liberava energia, entendeu? Essa liberação de energia emite um fóton. O que é um fóton, galera? Um fóton é uma partícula de luz. Então, essa energia, quando ele solta essa energia, ele volta para o seu nível original, né? Então, perceba, ele estava nesse nível aqui, saltou para um nível mais energético. Depois, ele vai do seu nível energético e volta para o seu nível original. Quando ele faz esse movimento, ele libera luz, entendeu? Ele libera luz, tá bom? É assim que o Bohr explicou essas emissões de luz dessas partículas, desses átomos, tá? Então, basicamente, quando ele está subindo o nível energético, a energia própria dele está aumentando. E quando ele sai, volta para o seu nível original, ele diminui a sua energia própria, liberando a energia que ele tinha e solta um fóton, ou solta uma luz, ok? Tá? Aqui, esse exemplo aqui é um exemplo do átomo de hidrogênio, tá, galera? Então percebam, quando esse elétron aqui, ele volta para o seu estado original aqui, ele emite essa luz azul. Quando ele volta, quando esse elétron aqui emite essa luz ciano, e o outro ele emite uma luz vermelha, entendeu? A partir disso, né, o que que o Max Planck que eu tinha falado concluiu, né? Que essas energias que eles soltam, ela é mandada para esse elétron, né, em pacotes de energia constantes, tá? Esses pacotes aqui, eles são os quantums. Então ele vai mandar em quantum essa energia. Isso é um pouco mais aprofundado, tá? Nunca vi cair nada, mas eu achei interessante colocar isso, tá? Então, o elétron ele recebe essa energia em quantum e solta essa energia depois, tá? Perfeito. Então, como eu disse, né, o Bohr ele concluiu que o átomo ele tinha 7 camadas energéticas, são essas aqui. Camada um é a K, camada 2 é a L, camada M é a 3, camada 4 é a N,
A 5 é a O, a P é a 6 e a Q é a 7, tá? E essa camada, ela é cada vez mais energética, tá? Ela vai crescendo em energia, tá bom? Perfeito? Basicamente, então é isso que explica, né? As transições eletrônicas liberarem ou absorverem energia. Ele absorveu energia e vai para uma camada mais energética, que é uma camada mais externa, ok? E também, né, em paralelo a isso também, outra coisa que aconteceu foi a descoberta do nêutron, tá? Como é que o nêutron foi descoberto, galera? É o seguinte, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro quem descobriu, mas eu sei que foi assim. Você pega uma partícula alfa, né? Lembra que a gente falou da partícula alfa, que é uma partícula positiva. Você joga ela num átomo, nesse caso foi um átomo de berílio, mas acontece em átomos de urânio também, tá? Isso aqui é uma fissão nuclear, a gente vai falar disso também em radioatividade, tá? Pra vocês verem como as coisas se comunicam, tá? As coisas se comunicam. A química, infelizmente, ela é muito ensinada como decoreba, infelizmente, muito ensinada como decoreba. Mas as coisas, elas têm uma cadeia, tá? É que a gente estuda ela numa sequência pedagógica um pouco diferente, porque precisa ser assim, entendeu? É que essas coisas aconteciam ao mesmo tempo, tá? Mas você precisa entender primeiro o que que é um átomo. Só que quando você vai entender o que é um átomo, você acaba descobrindo que é radiação. Só que você não sabe o que é radiação, entendeu? Então essas coisas você vai pegando, fazendo exercícios e lendo, né? E vendo aulas, né? Como essa que eu tô dando. Conforme você vai avançando os níveis em química, você vai entendendo como essas coisas se comunicam, tá? Então quando você bombardeou essa partícula de alfa num berílio, né, nesse caso, nesse átomo aqui, soltou uma partícula radioativa interessante, porque essa partícula não tinha carga, tá? Ela não tinha carga. E assim foi descoberto o nêutron, tá? Foi com esse bombardeamento, essa fissão, tá? Perfeito? Agora vamos falar, né, sobre talvez a parte mais importante para exercícios, né, para essas coisas aqui, e para entender como é que funciona a química em suas operações, né, em suas reações, enfim. Que a gente vai falar sobre número atômico, número de massa, átomos neutros, né, átomos estáveis e os íons, ok? Perfeito, vamos lá. Então, número atômico, galera, o que que é o número atômico? O número atômico é o seguinte, pessoal. O número atômico, ele é representado pela letra Z, tá? Então, o número atômico é o Z, tá bom? E ele simboliza, basicamente, letra Z, ele simboliza não, ele indica, né, quantos prótons tem um átomo, certo? Tem no núcleo do átomo, quantos prótons tem lá. Então, por exemplo, quando eu pego, sei lá, o hidrogênio ele tem o número atômico 1. O número atômico 1 simboliza que o hidrogênio tem um próton no seu núcleo, ok? Um próton no seu núcleo. O que que é o número de massa, galera? O número de massa, ele é representado pela letra A, tá bom? Letra A, ele vai indicar quantos prótons e nêutrons, tá? Então, o número de massa ele indica quantos prótons e nêutrons tem no núcleo. Ah, Otávio, e o elétron? Galera, o elétron é o seguinte, o elétron ele tem uma massa ridícula. É muito, 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 muito leve. Entendeu? São muitos zeros, tá? Não lembro de cabeça, honestamente. Salvo engano, é 1,9 vezes 10 a menos 18. Ou acho que é isso, tá? É muito, muito pouco, muito pequeno o elétron. Não tem massa nenhuma praticamente. Então a gente desconsidera aí na hora de falar do átomo, tá? Desconsidera. Então, o número de massa, ele é dado pela soma entre os prótons e os nêutrons no núcleo, ok? Então, basicamente é isso. Então, a gente pode falar aqui, né, que o número de massa, ele é igual aos prótons, número atômico, mais os nêutrons. Perfeito? É isso aí. Átomos neutros e íons. Beleza, átomos neutros é o seguinte, galera. O que é um átomo neutro, tá? Vamos falar sobre isso agora. Um átomo neutro é um átomo que tem a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons, tá? Então, vou até escrever aqui, ó. Átomo neutro é um átomo que tem a quantidade. Ah, tá escrito aqui, ó. De elétrons igual ao número de prótons, ok? Perfeito? Como é que ele se torna um íon, pessoal? Quando o átomo ele perde um íon, um elétron, ou ganha um elétron, um átomo ele não perde prótons, tá, gente? Não perde prótons, nem nêutrons, ele não perde. Ele só perde elétrons. Quando a gente vai fazer uma reação química, o que está reagindo ali, o que está interagindo entre os átomos, tá? Para fazer as ligações, a gente vai falar sobre isso depois, são os elétrons, tá? Os prótons e os nêutrons não saem do átomo, são os elétrons. Então, quando a gente tem essa troca de elétrons, né? Por exemplo, um átomo ele perdeu um elétron para outro átomo, ele vai se tornar um ânion. Perdão, um cátion. O que que é um cátion, galera? Um cátion é um átomo de carga positiva. Ué, Otávio, mas perdeu o elétron e ficou carga positiva? Exatamente. Porque é o seguinte, o átomo está negativo, tá? Então a gente tem aqui o átomo negativo. Eu vou tirar a parte negativa dele. O que ele vai ficar? Ele vai ficar positivo, certo? Então,
Exatamente isso. Quando um átomo ele perde elétrons, ele vira um cátion, ele fica positivo. Quando um átomo ele ganha elétrons, então ele fica mais negativo, ele vira um ânion, que é um átomo, um íon, né, negativo. Então o cátion é um íon positivo e o ânion é um íon negativo. O cátion perde elétrons e o ânion ganha elétrons, ok? Perfeito? Acho que tá bem entendido até aqui, beleza? E é assim que é apresentado na hora do átomo, tá? Imagina que isso aqui é um átomo X, né? Eu posso escrever, por questão de, de... Como é que fala? Não, deixa assim mesmo, que eu vou dar um exemplo depois, mais fácil. Questão didática, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos olhar para a carga do átomo, né? Então, aqui o átomo, ele tem a massa A, aqui nesse caso, né? E a massa A fica em cima. Na hora de ver a tabela periódica, ele fica em cima, tá? O número atômico fica aqui embaixo. E a carga fica aqui, na direita, positiva ou negativa. Tá, galera, vamos pegar sei lá, um carbono aqui, por exemplo, sei lá. Carbono, acho que carbono não sei a massa de cor. Eu sei o hidrogênio, a massa de cor que é fácil, mas tá, o hidrogênio aqui, por exemplo, tá? O hidrogênio é o seguinte, ele tem um próton, um número atômico, um próton. A massa dele é 2 porque ele tem um próton e um nêutron no seu núcleo, tá? Então é 2. E a carga dele é exatamente igual ao número de prótons. Ele tem um elétron na camada de valência, ele tem um elétron. Então, aqui seria zero. Ah, o, esse hidrogênio aqui, ele doou esse elétron para outro átomo, ele perdeu esse elétron. O que que vai acontecer, galera? Ele vai ficar assim, ó, positivo. Ah, o hidrogênio, ele... Ah, perdão, galera. Ó, fazendo cagada aqui. O hidrogênio, ele não possui esse nêutron, tá? Eu alucinei aqui, tá? O hidrogênio, ele de fato, ele só tem o... um próton, ele não tem um elétron. O hidrogênio é praticamente um próton só. Perdão, ele não tem nêutron, tá, galera? Alucinei aqui, desculpa. É um, tá? Perdão. Então tá. Ignora isso aqui, não vai mudar o fato, tá? O átomo, a massa fica aqui. Nesse caso aqui, a massa é igual ao número de prótons, tá? Ele perdeu esse elétron, né? Perdeu o elétron, então vai ficar positivo. Mais um. Ou melhor, um mais, tá? A notação oficial é essa. Isso não muda muita coisa, tá? Mas é a notação oficial assim. Se ele perder o elétron, ele perdeu. Ele tava com um elétron na camada. Ele tava com um elétron. E ele ganhou mais um elétron. Ele tá com dois. Ele vai ficar menos um em relação ao seu estado original, tá? Vou pegar um exemplo de outro átomo que não tem o mesmo número de massa do número de prótons, tá? Deixa eu ver um aqui na tabela periódica rapidinho. De cabeça aqui eu esqueço. Tabela periódica. Aqui, por exemplo, o lítio. O lítio. O lítio é interessante, tá? Vou pegar o lítio aqui. O lítio é o seguinte, galera. O lítio, ele tem três, é, ele tem três prótons no seu núcleo. E ele tem massa número 7. 7, tá bom? Massa número 7. Ele tem um elétron na sua camada de valência. A gente vai falar um pouco mais sobre camada de valência depois, vocês podem estar confusos, tá? Mas, enfim, lembre-se disso, que a gente está falando mais de questão de notação aqui, tá? Não de propriedades. Galera, você consegue me responder quantos nêutrons tem esse lítio? Eu acho que sim, né? Pô, ele tem 7 nêutrons, né? Ele tem 7 de massa. Quantos prótons ele tem? Ele tem 3, né? A gente sabe que o número de massa é os nêutrons e os prótons. Então eu tiro os prótons, vai ficar só os nêutrons. Exatamente. Ele tem 4 nêutrons, ok? No seu núcleo. E nesse elétron dele, se ele ganhar 2 elétrons, por exemplo, então ele ganhou 2 elétrons, ele ficou com 0 elétrons, depois ele ficou com 2, e aí depois ficou com mais um. Ele ganhou 2 elétrons em relação ao seu estado original, agora ele vai ficar menos 2. Em relação, ok? Se ele ganhar 2 elétrons aqui nesse caso, por exemplo, ele vai ficar mais 2, ou 2 mais, né? Então é isso, galera. Notação é isso, tá, pessoal? Aí vocês têm que entender sobre notação, beleza? Continuando agora, tá? Vamos falar agora sobre implicações dessas nossas propriedades que a gente nomeou e as semelhanças entre os átomos que existem, tá? Vamos falar aqui de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. E depois a gente vai fazer exercícios, ok? Esse aqui vai ser o último tópico teórico da nossa aula, beleza? Galera, o que são os isótopos, tá? Semelhanças atômicas, lembre disso, são semelhanças. Então a gente vai ver coisas em comuns entre os átomos, coisas em comum entre os átomos, ok? Os isótopos, eles são átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, têm a mesma quantidade de prótons. Uma coisa que é interessante que eu esqueci de falar, galera. O que define a identidade do átomo é o número de prótons, tá? O número de prótons. Nenhum átomo, tá?
tem o mesmo número de prótons. Um átomo diferente, tipo assim, o carbono, não existe nenhum carbono que tenha o mesmo número de prótons de hidrogênio. O hidrogênio tem um próton, um número atômico. Ah, ele ficou com dois, ele não é mais hidrogênio, agora ele é hélio. Ah, ele ficou com três, não é mais hidrogênio, agora é lítio, tá? O que determina a identidade do átomo é o número atômico. É justamente por isso que é o nome, o número atômico que determina a identidade do átomo. Então a gente vai ver aqui. Isótomos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas massa diferente. Você vai olhar para essas três coisas aqui, por exemplo, esses três átomos que eu coloquei de exemplo. São isótopos do hidrogênio. A gente tem o hidrogênio aqui principal, aqui a gente tem o deutério e o trítio. Não se apega ao nome, tá? Enfim, olha só, eles têm a massa diferente. Esse primeiro hidrogênio tem a massa 1, esse segundo hidrogênio tem a massa 2 e esse terceiro hidrogênio tem a massa 3. Percebam que o número atômico de todos é 1. Eles não deixaram de ser hidrogênios, porque se eles deixarem de ser hidrogênios, eles não são mais isótopos. E eles sequer são o mesmo elemento, entendeu? Então, isótopos são o mesmo elemento que mudou a massa somente. O que que mudou aqui então, Otávio? Mudou o número de nêutrons, pessoal. Esse primeiro hidrogênio aqui, ele tem zero nêutrons. Esse segundo hidrogênio tem um nêutron e esse terceiro hidrogênio tem dois nêutrons. A hora que eu alucinei ali é que eu lembrei do deutério em vez do hidrogênio, ok? Então, isóbaros. O que que são os isóbaros? Esses são os isótopos, tá? Os isóbaros são átomos diferentes, mas eles têm a mesma massa. Isso aqui já é mais comum. E o que vai acontecer? Tá? Via de regra, os átomos eles não têm a mesma massa no seu estado fundamental, né? No seu estado original, digamos assim. Mas pode acontecer de ter átomos com massas diferentes, e aí você vai ver quais são os mais comuns, né? Tá? Mas aqui eles têm o número atômico diferente, tá? Beleza? Então, por exemplo, os isótopos, eles têm massas diferentes, só que eles têm o mesmo número atômico, por isso que eles não são isóbaros. É, inclusive, exatamente por isso que eles têm massas diferentes, né? Ok? Isóbaros, tá? Isóbaros, eles têm átomos, são átomos diferentes, mas têm a mesma massa. Nesse caso aqui eu trouxe dois exemplos, trouxe o exemplo do carbono, 14, né? Tem massa 14. E o nitrogênio, que tem massa 14 também. Só que percebam que eles são átomos diferentes ainda, eles têm número atômico diferente, a única coisa que tá igual aqui é a massa, tá? Essa é a característica dos isóbaros. Eu poderia pegar, sei lá, outro átomo que tem massa 14, sei lá, o átomo argônio. Não tem, mas digamos que seja. Ele tem massa 14 e número atômico X, não sei. Vai continuar sendo um isóbaro aqui, tá? Independente do número atômico, beleza? Isótonos, galera. Isótonos, eles são átomos diferentes, só que eles têm o mesmo número de nêutrons, tá? Esse aqui é um pouco mais difícil de você perceber, né? Você tem que fazer uma conta ali pra ver, né? O hélio aqui nesse caso, quantos nêutrons ele tem, galera? Ele tem um número atômico 2, né? E ele tem 4 de massa. Ou seja, 4 de massa, tira os prótons. 2 nêutrons. O trítio aqui, né, que é o hidrogênio, esse hidrogênio aqui com 3 de massa, ele tem 3 de massa, tira o próton, 2 elétrons, 2 nêutrons. Tá aqui, isso são isótonos, tá? Mesmo número de nêutrons. E por último, os isoeletrônicos, eles são átomos que têm a mesma quantidade de elétrons. Olha que interessante, tá? Por exemplo, o sódio mais um. Galera, o sódio, ele tem 2 elétrons na camada de valência, tá? Então, o sódio tem 2 elétrons, certo? Ele tá mais um. O que significa ele tá mais um? Significa que ele vai ter um elétron. Perfeito? Perdão, o sódio ele tem um elétron na camada de valência, galera. Perdão, alucinando de novo. O sódio ele tem um elétron na camada de valência. O que ele tá? Se ele tá mais um elétron, com quantos elétrons ele vai ficar? Zero. Mais um, no caso, esse mais aqui da carga, lembra que a gente falou? Quando você tem um mais, você perdeu uma carga. Perdeu um elétron. Então aqui ele perdeu um elétron. Vai ficar com zero elétrons. O alumínio, ele tem três elétrons. Só que ele tá 3 mais, então ele perdeu 3 elétrons. Tá vendo? Certo? Isso aqui são isoeletrônicos, são átomos que têm a mesma carga. Vamos fazer exercício? Já vou pedir perdão aqui se ficou um pouco confuso. Se vocês quiserem, se vocês pedirem, eu faço outra aula igual. Eu reassisto essa aula e vejo que eu errei. Mas basicamente é isso, tá? Vamos continuar aqui. Beleza, galera. Primeiro exercício então, do Enem 2019. Olha só, um exercício sobre os postulados de Dalton, como eu disse, né? Enem 2019. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química. Lembra que eu falei na aula de filosofia, se vocês assistiram? Como, que interessante, né? Filosofia química, né? É como a filosofia, as ciências naturais e a matemática e tal, essas coisas elas não são exatamente coisas diferentes, né?
elas são todas um saber do humano, né? Por isso que, inclusive, já falo aqui, galera, você não é de humanas, você não é de exatas. Você é uma pessoa que pode aprender qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa você consegue aprender, tá? Tá, você pode ter uma facilidadezinha aqui, mas isso, eu acho que isso, na minha opinião, é muito mais pautado em gosto, tá? Eu sou um cara de humanas, tá? Eu gosto muito de história, de filosofia, sociologia, política. Mas, cara, eu gosto muito de matemática, né? Porque as coisas não são assim, cara. Os maiores matemáticos do mundo liam filosofia. Na academia de Platão não podia entrar se você não soubesse geometria. Então, assim, essa noção, eu acho que isso afasta muitas pessoas do conhecimento, tá? Então, não se apeguem a isso. Você não é de humanas nem de exatas. Você é capaz de aprender qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, ok? Então, vamos lá. Em 1808, Dalton publicou seu livro intitulado O Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico, ok? Esses postulados são enumerados a seguir. 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Blá, 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 blá. Não vou ler isso aqui. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. Lembra do Thomson falando sobre a matéria ter... eh, se comportar, né, como é que pode dizer? Ela reagir em relação à eletricidade, formar eletricidade, enfim. Ok? A composição e organização do átomo e a quantização de energia no modelo atômico. Beleza. Que é o quantum lá, né? A gente vai falar mais disso aprofundadamente em próximas aulas, mas é aquela parada de pular o elétron de uma camada para outra com uma energia específica e ele liberar um fóton, um comprimento de onda, enfim. Com base no modelo atual que escreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Vamos olhar. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Galera, isso caiu por terra, tá? Lembra? Eu não sei se vocês notaram. Se você estava bem atento, você percebeu. Quando eu falei da descoberta do nêutron aqui, né? Olha só. A gente tem um núcleo que se dividiu em mais núcleos. Em 2 núcleos. Como que isso é possível? Porque a gente dividiu esse átomo, tá? A gente dividiu esse átomo. Então, assim, isso já caiu por terra, né? A gente já sabe que não é. E, de certa maneira, você pode considerar que o elétron ficar trocando, assim, ele é uma parte do átomo que está saindo, né? Está se dividindo ali. Então, não, isso não é verdade mais, tá, gente? Não é verdade, tá? Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as propriedades. Não, galera, a gente falou sobre isso nos isótopos, né? Os isótopos têm massas diferentes, mas eles têm o mesmo número atômico, são o mesmo elemento, só que eles têm massas diferentes. Então, não. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, galera, em particular, os seus átomos têm diferentes massas. Não necessariamente, pessoal. A gente falou dos isóbaros, né? Olha só. Um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio que têm a mesma massa. Não são, em particular, átomos de massas. Não são o mesmo átomo, mas têm a mesma massa, né? Então, não necessariamente eles têm massas diferentes, tá? O átomo não precisa ter massa diferente para ele ser diferente do outro átomo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Essa mão aqui, ela não precisa, se ela fosse um átomo, tá? Esse átomo aqui, ele não precisa ter a massa diferente desse para ele ser diferente entre si. O que varia isso é o número atômico, como a gente disse antes, tá? Então, não. Átomos são indestrutíveis nas reações químicas e mantêm as suas identidades. Eles mantêm as suas identidades, mas eles não são indestrutíveis, como a gente disse, tá? Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Isso é verdade, galera. Quando a gente pega uma reação química, a gente vai falar de elementos em proporções pequenas, né? Então você nunca vai ver 1 milhão de carbonos mais 2 milhões de oxigênios formando tantos milhões de gás carbônico. Não, é quantidades pequenas, tá? São quantidades pequenas. Elas se combinam e formam compostos, tá? E essa parte de proporções de números inteiros pequenos é porque existe uma proporção entre as nossas reações, né? Tipo assim, para com uma quantidade X de carbono, você vai formar uma quantidade X de CO2. Para uma quantidade X de carbono, você precisa de uma quantidade X de oxigênio. E isso é uma proporção de números pequenos inteiros, ok? Portanto, nossa alternativa correta é a letra E, ok? Próxima. Enem 2017. Um fato corriqueiro ao cozinhar arroz é o derramamento de parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogo. Bem que eu disse, né? De cair sal no fogo. Mudando para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento,
Além do sal de cozinha, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Ok, então cada uma dessas coisas ela vai emitir, né, um espectro, né, e vai formar no final aquela luz amarela, né, de quando cai água no fogo, né, água de cozimento, água de macarrão, água de arroz. Enfim, cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela reação de gás de cozinha com sal, volatilizando um gás cloro. Nada a ver, galera, nada a ver. Primeira, assim, tudo bem, tem no sal de cozinha, o NaCl tem cloro, mas não é volatilizar o cloro, não é como se o cloro evaporasse e formasse essa luz, tá? Nada a ver. Emissão de fótons pelo sódio é excitável por causa da chama, muito boa, muito boa. Produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato. Nada a ver, não é uma reação, galera. A gente tá botando calor no sistema, entendeu? E os elétrons daquele átomo estão reagindo, né? Eles estão mudando, né? Recebendo quantidade de energia, fazendo transição eletrônica, né? Mudando a sua camada de valência, a camada em que eles estão, né? Indo de uma mais energética para menos energética e vice-versa. Então, não. Reação de gás de cozinha com a água, formando gás de hidrogênio. Nada a ver também. Eu acho que isso nem é possível, inclusive, tá? Enfim. Excitação das moléculas de proteína com a formação de luz amarela. Então, galera, é que aqui ele fala excitação das moléculas com a formação de luz amarela. É até que interessante, mas ele omite a primeira, a segunda é muito, muito melhor, que ele fala da questão da emissão dos fótons, tá? Então eu vou marcar a letra B é a correta, tenho quase certeza, beleza, galera? Então é isso aí, pessoal. É com certeza a letra B, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula novamente. Caso eu tenha sido caso minha explicação tenha sido confusa, né, eu peço perdão. Eu tô aprendendo ainda desse processo. Se vocês tiverem alguma coisa para adicionar, né, para mim, se vocês quiserem falar, não, Otávio, a aula não tá muito claro. Eu faço outra aula inteira sobre isso aqui, tentando ser mais claro. Uso outro material, outra metodologia de ensino. Vejo outros professores ensinando para mim aprender também. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, considerem se inscrever, deixem um like, compartilhem para quem vocês acham que precisam. Vamos estudar, pessoal, que o futuro é glorioso. Todo mundo vai passar na universidade. E até se você nem quiser isso, mas é um cara que gosta de estudar. Então é isso aí, pessoal. Acompanhe o canal, vocês vão aprender muita coisa, tenho certeza, tá? Mas é isso. Até mais. Bons estudos.